Esta é a parte 4. Assista antes as partes 1, 2 e Gostaria só de 3. dizer, como entrevistado que vai estar falando, que as pessoas se atentem também ao fato de que as EQMs de cada pessoa, ela é experimentada, ela é relatada de acordo com a verdade de cada pessoa. E essa verdade depende da criticidade dessa própria pessoa. Então, tudo o que eu falar na minha EQM pode não ter significado nenhum. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. E não significa que eu estou dizendo que a EQM de uma outra pessoa é menos ou mais válida. Que é isso que você falou. Na verdade, eu também entendo como você. Quem passou por EQM vai dar o relato da sua experimentação. Vai dar relato dos seus insights. E quem assiste vai conseguir, então, fazer, formar, criar, construir a sua verdade. Eu acho que o que você Uma faz, síntese, Paulo, né? é Fazer a maravilhoso. síntese. Já justamente, tem gente que diz assim, eu estava ouvindo o relato, mas quando ela falou que a Maria, mãe de Jesus, apareceu, Nossa Senhora apareceu, eu desliguei, porque não existe, no meu entendimento, Maria não teria essa forma de agir. Aí eu digo, olha, perdeu uma grande oportunidade, porque você tem que saber separar a linguagem, a denominação, a forma de se expressar e de entender daquela pessoa. Mas você pode ir buscar mais fundo e tirar proveito daquele relato da sua forma, né? Traga o relato para a sua verdade, para o que você acredita. Pronto. É, Dê o nome que você quiser. é. Aí a É pessoa diz: não, isso. aquele não era Jesus, aquele era um ser de luz, era um. Tá, de acordo com as suas crenças, pode ter outros nomes. Mas eu acho assim: a gente tem que ouvir todas as experiências humanas e olhar ela com o nosso olhar de hoje, porque daqui a pouco pode ser já outro, né? Outra forma de entender. Mas pegue aquilo como material como fonte de estudo e depois você tira suas conclusões, mas não precisa julgar logo de início e parar de escutar, né? Quando você julga uma coisa logo de início, você deixa de escutar, né, aquilo. Então é abrir os ouvidos, né? Como dizia Jesus, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? Nem todos têm, mas eu espero que Exatamente. seja de grande proveito, né, esse seu relato. Bom, sobre essa nossa primeira etapa aí da conversa, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer antes de entrar no relato propriamente dito. E eu acho que ainda dá tempo, porque se está dentro desse primeiro diálogo, se está dentro desse primeiro Uhum. diálogo, acho que é legal terminar e encerrar. O que você acha? Tá certo. Então tá, a velha pergunta, eu posso fazer de várias formas. Quem é Deus? Ou você acredita em Deus? Essa é uma boa pergunta, muito ampla, mas você acredita em Deus? Eu diria para você que na palavra, no nome Deus, não, eu não acredito. Mas se eu expressar que Deus é a palavra que significa um criador onipotente, onisciente, onipresente. Deus é a energia criadora. Sim, eu acredito em Deus. Eu diria, Paulo, que eu não acredito em Deus, eu acredito em um criador. E dessa forma eu me liberto de dogmas e engramas. Mas respeito absolutamente quem acredita em Deus. Nessa palavra, nesse mito, é isso. Tudo bem, você falou em criador e falou em criação, criatura. Então você acredita que existem essas duas entidades, um que cria e outro que é criado? Seria um dualismo? Sim, eu acredito que o Criador,
que pode receber o nome de Deus, segundo a fé de cada pessoa, ou outro nome. Para mim, esse Criador é uma energia inteligente. E a partir dessa energia inteligente, existem frações, ele emana frações energéticas que vão dar as suas criações. Então, a criação seria uma emanação do próprio Deus, quer dizer, deu para entender, quer dizer, a criação seria vamos usar a palavra Deus. Vamos. Digamos, né, o próprio Criador, né? Ele usa a própria energia para fazer surgir novas coisas. Então, ele seria a fonte dessas novas coisas, de toda a energia para criar tudo isso. É isso? Ele é a origem, a fonte? Então, eu vou facilitar o entendimento, Paulo. Para mim, não há problema. Vamos falar como Deus. Já expliquei o que é Deus para mim, no meu conceito, mas a partir de agora, vamos usar Deus. Assim, a maioria das pessoas vai conseguir entender o que eu penso. Sim, Deus é um criador. A partir dele, toda e qualquer criatura existe nessa percepção humana. E nisso, nós temos o conceito, né, em todas as religiões, de que nós somos filhos de Deus. Você percebe como existe articulação? Exato. É isso. Então, e aí vem aquela questão de que, pensando que nenhuma energia se cria, nenhuma energia se perde, toda energia se transforma, eu dou uma coerência racional ao Deus que eu acredito como energia primordial, e que o ser humano nada mais é do que a fração, a ínfima fração da energia de Deus. Então, é o Deus que habita cada indivíduo. Quer dizer, ele tirou uma fração dele para criar, mas eu quero chegar no ponto assim, essa fração se separou dele, se desvinculou dele, ou continuou sendo ele apenas expandido? A questão é que é como você pegar, vamos fazer a analogia, vai ficar mais fácil. É como você pensar numa energia contida na fiada dentro de uma pilha. Né? Existe, se você criar um mecanismo, um instrumental, que você consegue articular o uso as duas energias. O uso das duas energias. Então, resumindo, o que você falou é uma energia que se separa de Deus? Não, não é. É a ínfima fração que está conectada a ele. O que separa, o que promove o distanciamento é o padrão vibracional dessa energia. E esse padrão vibracional se dá pela questão da mente espiritual, nesse sentido, aqui nesse âmbito, pela consciência espiritual. É o padrão vibratório. É a ínfima fração, a infinitésima fração da energia de Deus criando o ser humano. Essa fração de energia humana, ela é ligada a Deus, só está em distanciamento pela consciência desse ser humano. E sendo, aí vem o outro conceito que vai atingir a questão de muitas filosofias, que, inclusive, a questão da teoria quântica, que é essa questão de criar a realidade, da fé que move as montanhas, né? Que se o ser humano é infinitésima, tem o infinito tem infinita fração da energia de Deus. Se a fração de Deus é infinita, ele possui
também a infinitésima potência da energia de Deus. E se ele consegue se tornar consciente disso, ele consegue essa evolução espiritual, ele consegue mobilizar essa energia a ponto de modificar, de transformar a sua própria vida. E aí a gente pode entender isso como um milagre da fé. É isso. Uhum. Certo. Aí, baseando nisso aí que você falou, né, de que Deus tira dele mesmo uma energia para criar o ser humano ou qualquer outra coisa, essa outra coisa que ele cria tem um padrão vibratório diferente, mas continua ligada a ele, quer dizer que Deus, ele tem dimensões, né? Mas não deixa de ser ele mesmo. Se a gente considera que tudo vem de Deus, então, será que a gente poderia dizer que só Deus existe e mais nada? Apenas as coisas que existem são diferentes estágios, manifestações ou dimensões da mesma coisa? Só ele existe? Eu vou ser sincero, Paulo. Eu sou incapaz de falar quem é esse Deus, quem é essa energia primordial. Se é um, se é dois, se é três, se é masculino, feminino, gênero, não consigo. Sim. É o que pode se chamar de agnóstico. Entende que existe um Deus criador, mas não ouso dizer quem ele criou, quantos ele criou, o que ele é e como ele é, o que ele espera. Não sei dizer. Uhum. Não, isso aí é inalcançável, né? Essa verdade é inalcançável. Eu só estava concluindo, tirando conclusões, assim, a partir do que você falou, eu poderia chegar, então, à conclusão de que se tudo que existe emanou dele, e tudo que emanou dele um dia poderá, inclusive, voltar para essa fonte, ele nunca deixou de ser ele mesmo. É como uma gota d'água que você tira do oceano. Ela não deixa de ser oceano. Quando ela volta para o oceano, ela se dissolve nele, continua, nunca deixou de ser oceano. Então, será? Exatamente. O oceano é apenas um corpo de água, a gota é outro corpo, que a gente pode ter referências espaciais, dimensões diferentes, né? Até a vibração pode ser diferente, a vibração do oceano é uma, da gota d'água é outra. Mas tudo é uma coisa só, essa é a conclusão que eu queria chegar, entende? Assim, só existe a água. Agora, a água pode estar na dimensão do oceano, na dimensão da gota, ela pode estar em vapor, pode estar na nuvem, pode estar caindo como chuva, mas só existe a água. Ela se manifesta de várias formas diferentes. Exato. Foi uma conclusão, né, a partir dessa visão aí, né? Eu concordo plenamente com essa conclusão, Paulo, e eu gostaria de deixar um pouco mais complexa, se você me permite. Se nós sairmos, porque eu acho que a EQM ela também é útil a quem deixa de acreditar em espiritualidade também. Uhum. Se nós deixarmos o âmbito espiritualista e pensarmos que nós sabemos que existem as pessoas, e é muito válido esse pensamento, de que nós fomos criados por extraterrestres. Né? Existe essa linha. Aí eu só chamo a atenção de novo, dar um ressignificado para isso dentro dessa questão que nós estamos falando. Se o ser humano foi criado por extraterrestres, quem criou os extraterrestres? Será que eu posso chamar de Deus, de um criador que criou esse extraterrestre? Então, na verdade, eu deixaria, vamos pensar assim, de uma maneira bem metafórica, eu deixaria de ser o filho de Deus para ser neto de Deus. E a gente sabe que o avô ama muito mais os netos do que o próprio pai, se duvidar. Com certeza. Então, eu também consigo manter todo esse padrão, mesmo pensando desse jeito, de uma forma mais ateísta, digamos assim. Também consigo. Ok, Lanço isso daí. Esse é um tema que dá para a gente aprofundar depois mais um pouco, conversar mais e avançando e se libertando de conceitos. Paulo, eu chamei essa questão dos extraterrestres porque na minha EQM, após a minha EQM, eu também
Antes da EQM, eu tive um contato imediato do primeiro grau, mas que eu me negava. E depois da EQM, eu passei a ter 3 amigos extraterrestres. Só lancei mão disso. Então, para você, só para lançar mão de como o negócio gira, esse universalismo, ele é assim, ele é acognoscível para a fragilidade metacognitiva humana. E essa tentativa inútil de dizer quem é Deus ou o que é Deus, eu só fiz como provocação. Eu sei que a gente não chega a lugar nenhum, porque talvez não exista um Deus. Só existem as suas manifestações. E se a gente for regredindo, a gente nunca chega, né? Se o ET nos criou, quem criou o ET? E quem criou esse que criou o ET? É inalcançável, né? Então, mas é legal. Eu só vou lançar aqui para você uma pergunta assim. Se o ser humano foi capaz de criar a ovelha Dolly, um clone, por que um extraterrestre não seria capaz de criar um clone? Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu acho que é semelhante, né? Então eu digo que a minha EQM traz mais dúvidas do que esclarecimentos, Paulo. Graças a Deus. Eu detesto as certezas. Eu gosto muito mais das dúvidas. E se ela nos leva a dúvidas, ela está nos levando ao lugar perfeito, aonde eu quero chegar. O importante é não concluir, não fechar. Toda certeza limita, né? A dúvida esvazia a nossa xícara e abre espaço para novas conclusões e avanços, evoluções. Então, esse é o objetivo, não é chegar a nenhuma conclusão. Na verdade, as dúvidas vão ser esclarecidas com a construção da própria verdade que a pessoa faz. Ao longo da vida, do tempo, das encarnações. E talvez quando a gente chegar lá do outro lado, essa limitação dessa carcaça aqui que nos impede de enxergar muita coisa, já deixa tudo muito claro, ou bem mais avançado, né? Não adianta a gente aqui, nessa condição, querer alcançar aquela clareza, porque não dá, né? Não tem como. Mas é gostoso.